Salmo 25, versículo 14, todos encontraram? Salmos de número 25, versículo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, ou a sua salvação. Amém? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Senhor nosso Deus, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para todo sempre. Meu Deus, nós te louvamos pelos cânticos, pelas orações, por esse momento de comunhão. Meu Senhor, e nesta noite nós queremos ouvir a tua voz e pedimos ao Espírito Santo que ele venha manifestar a sua glória, a sua graça, o seu poder, trazendo-nos, ó Deus, a compreensão dessas verdades, para que, meu Deus, edificados nela, nós possamos, meu Deus, ser conduzidos pelo Senhor em glória, em vitória, conforme o eterno propósito do Senhor. Por isso, desde já eu quero repreender todo o levante de Satanás, todo o poder das trevas que se levanta contra a sua palavra, que seja repreendido, que seja julgado por terra, mas que a sua bênção que enriquece com ela não traz dores, repouse sobre cada um de nós. Oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, nessa noite eu queria falar um pouco sobre intimidade com Deus. Repita comigo: intimidade com Deus. Obrigado, você falou para mim, agora vamos falar para Deus ouvir também. Intimidade com Deus. Amém. Irmãos, como é bom ter alguém íntimo. Como é bom termos pessoa que nós temos intimidade com ela. Quando nós passamos por um momento difícil, quem tem uma pessoa amiga para ele compartilhar a sua necessidade, é excelente, porque ele tira de dentro de si aquilo que muitas vezes está oprimindo, que está o comprimindo, e ele consegue, através dessa outra pessoa, desse compartilhar, ele consegue ter um norte, ele consegue ter uma direção. Mas eu fico pensando a pessoa que não tem ninguém próximo, ninguém que ele tem intimidade. Porque tem pessoas que às vezes ele se fecha dentro dele. Não, a minha vida é para mim, eu não compartilho a minha necessidade com ninguém, eu coloco diante de Deus. Irmãos, mas eu quero dizer para você, Deus é soberano, isso nem fala. Mas todos nós precisamos de uma pessoa amiga, uma pessoa que nós podemos compartilhar a necessidade. Só que tem muitas pessoas que eles não gostam de intimidade, porque a intimidade muitas vezes tem um preço a pagar. Muitas vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa, muitas vezes eu tenho que abnegar minha própria vontade, para que eu possa encaixar muitas vezes no perfil daquela pessoa que eu quero ter intimidade com ela. Então nós vemos as pessoas muitas vezes vivendo essa vida com essa dificuldade, mas eu quero dizer para você, o próprio Deus, ele deseja ter intimidade com alguém. E o próprio Deus, ele criou o homem com um propósito. Deus criou o homem para que o homem tivesse intimidade com ele, para que o homem pudesse relacionar com ele, mas nós sabemos o que aconteceu no jardim do Éden. Esse homem pecou e esse homem então separou. Mas no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2 diz assim, olha: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então nós vemos que Deus, por ninguém poder frustrar os planos de Deus, depois que o homem pecou, Deus elaborou um plano, para que ele voltasse a ter intimidade com o homem, que o homem voltasse a ter intimidade com ele. E no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 14, a Bíblia diz assim, olha: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai. Ou seja, quando Jesus ele se faz carne, a Bíblia diz que nós vimos a sua glória, ou seja, nós vimos os segredos de Deus, nós vimos a intimidade de Deus através da pessoa de Jesus. Nós vemos que como que isso é importante, como que Deus ele procura trabalhar em nós uma intimidade, um relacionamento. Só que tem uma coisa,
Não que Deus tenha filhos prediletos, Deus não tem filhos prediletos, mas só que tem pessoas que têm Deus como prioridade. Repita comigo: ter Deus como prioridade. No livro de Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, tem um texto muito interessante, que Jesus ele estava falando para multidões, e Jesus estava falando por parábolas. E a Bíblia diz que os discípulos olharam aqui e falaram assim: mestre, por que o Senhor fala para eles por parábolas? Jesus disse para eles assim: olha, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não lhes é isso concedido. Ou seja, irmãos, nem todo mundo vai conseguir viver uma vida de intimidade com Deus. Porque Jesus disse: olha, porque esse povo está me louvando com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O fato de Deus me abençoar, isso não quer dizer que eu tenho intimidade com Deus. Porque intimidade com Deus é algo que vai muito além. A pessoa, quando é íntimo de alguém, você aproxima de alguém, não quer ter intimidade com aquela pessoa porque ela pode te oferecer algo, mas porque você admira aquela pessoa, você quer aquela pessoa perto e ela também quer você mais próximo. Só que tem uma coisa, vamos entender essa palavra intimidade. Conhecer por dentro, atuar no interior, ser familiar, particular, privado, parte interna, âmago, essência. Ou seja, intimidade, você descobre a pessoa e você revela-se a pessoa na sua intimidade através da sua essência. Só que eu queria fazer uma pergunta para você, porque esse texto que nós lemos diz assim: olha, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Só que no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: olha, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam tanto a sabedoria como o conhecimento. Se o temor do Senhor ele é o princípio do saber, se eu não temo a Deus, automaticamente eu não conheço. Às vezes a pessoa ela tem medo de Deus, mas não teme a Deus naquela maneira, tipo assim, de reconhecer a pessoa de Deus, de reconhecer o poder de Deus, de reconhecer a soberania de Deus. Só que tem uma coisa, eu preciso ter algumas atitudes para que eu conheça Deus. E a primeira delas que eu quero falar é aproximar-se de Deus. Repita comigo: aproximar-se de Deus. Há muito tempo, eu falei uma palavra para um rapaz, que eu li num livro, disse assim: olha, você está longe dos céus 47 centímetros. Por quê? Da sua boca no seu coração, uma pessoa normal dá 47 centímetros. Só que tem uma coisa, às vezes eu estou próximo de Deus com a boca, mas o meu coração está longe do Senhor. E tem um homem que nos traz um grande exemplo de aproximar-se de Deus. Capítulo 3 do livro do Êxodo fala a respeito de Moisés. A Bíblia diz que Moisés cresceu no Egito como filho da filha de Faraó, só que no passar do tempo, por ele ver os egípcios oprimir o povo de Israel, ele matou o homem e ele fugiu para a terra de Midian. E ali ele passou 40 anos. Moisés então, a Bíblia diz que Moisés saiu para pastorear o rebanho, só que Moisés estava numa montanha. Só que quem conhece nos montes tem pedra, lá não tem pasto. E segundo estudiosos, Moisés subiu lá para suicidar, porque Moisés ele tinha dentro dele um vazio. Moisés ele precisava de alguém que pudesse ser íntimo dele, embora ele tinha sua esposa, mas muitas vezes, irmão, nós precisamos muito mais do que uma esposa, muito mais que um marido, muito mais que um filho. Porque nós estamos falando de um relacionamento, de uma proximidade espiritual. E Deus, por nenhum dos seus planos ser frustrado,
Deus um dia desce em um arbusto, e a Bíblia diz que esse arbusto começa a pegar fogo, mas só que ele não se consumia. E a Bíblia diz que Moisés, vendo aquilo de longe, ele falou assim: vou lá e vou ver essa maravilha. Quando Moisés ele aproxima daquele arbusto pegando fogo, o Senhor fala para ele: não te achegues para cá, porque o lugar que você está é terra santa. O que eu aprendo aqui, irmãos? Tem pessoas que querem se aproximar de Deus, ele quer relacionar com Deus, mas Charles Spurgeon disse uma frase que eu quero que você grave ela: eu tenho que decidir, porque se eu for o amigo dos prazeres e do pecado, jamais conseguirei ser amigo íntimo de Deus. Moisés ele queria se aproximar de Deus, mas Deus disse para ele: olha, não aproxima para perto de mim, porque a terra que você está é lugar santo. O que é que eu entendo nisso? Moisés ele queria aproximar-se de Deus, Deus estava querendo se revelar a Moisés, mas só que Moisés não estava vivendo uma vida condizente com aquilo que Deus tinha como plano para a vida dele. Ou seja, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, e assim se alguém está em Cristo, ele é nova, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez. Para que eu venha me relacionar com Deus, eu preciso viver uma vida de novidade. E essa vida de novidade, ela tem maneiras de eu testificar, de eu desfrutar disso. Por quê? Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz assim: olha, é necessário, não falou é importante não, é necessário que aqueles que de Deus se aproximam, creia que Ele existe, que Ele se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então nós vemos que Moisés ele estava querendo se aproximar de Deus, mas Deus precisava trabalhar na vida de Moisés. E às vezes, irmãos, eu vejo que isso acontece com muito de nós. Às vezes nós queremos ter uma intimidade com o Senhor, nós queremos nos aprofundar em um relacionamento com o Senhor, mas Deus espera em nós uma atitude de santidade. Repita comigo: santidade. Hebreus capítulo 12, no versículo 14, diz assim, olha: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é seguir em paz? Eu estou em paz, pastor, estou tranquilo. Não. Justificado, pois, mediante a fé, tenho paz com Deus. É seguir numa vida de transformação e viver uma vida de santidade, uma vida separada. Porque, irmãos, a Bíblia diz que aquele que quer ser inimigo do mundo, quer ser amigo dos prazeres, ele constitui inimigos de Deus. E era isso que Deus estava falando para Moisés: Moisés, você quer se aproximar de mim, você quer viver um relacionamento comigo, só que tem uma coisa, você precisa mudar a sua maneira de caminhar, você precisa mudar a sua maneira de andar, porque o que a Bíblia diz? Sede santo, porque eu sou. Para que nós andemos com o Senhor, nós precisamos nos andar de conformidade com Ele. Amós capítulo 3, no versículo 3 diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo entre ambos? Porque, irmãos, só andam duas pessoas juntos se eles houver acordo entre eles. Você já andou com alguém que você tem divergência com ele? Terrível, porque você vai andando com a pessoa, mas você não compartilha da mesma necessidade. A pessoa gosta de uma coisa e você gosta de outra, ou a pessoa não estou querendo tirar proveito dessa situação, que é uma pessoa gosta, só que quem tem intimidade com alguém, quando você aproxima daquela pessoa, qual que é o propósito de nós aproximarmos de alguém? Conhecer ele. Quando você aproxima de alguém, você quer conhecer. E quando Moisés, ele aproximou-se de Deus, Deus começou a relacionar com Moisés, Deus se tornou conhecido de Moisés, Deus foi se revelando a Moisés. Porque, irmãos, entenda bem, tem pessoas que querem ter revelação de Deus, mas a revelação de Deus vem mediante um coração que teme diante do Senhor, uma pessoa que é limpo de mão, uma pessoa que é puro de coração, mas também é uma pessoa que deseja fazer a vontade do Senhor. Como Amós diz, andarão dois juntos
Se não houver acordo entre ambos, Deus não muda, Deus é imutável. Ou seja, para que eu venha andar com Deus, para que eu venha me aproximar de Deus, eu tenho que buscar em Deus uma mudança para mim. E como que eu vou acontecer isso comigo? Através do meu aproximar, para que eu consiga conhecer a Deus. Por quê? Como eu vou ser íntimo de alguém que eu não conheço? Como que você vai ser íntimo de alguém que você não conhece? Vou te dar um exemplo de um homem que ele encaixa muito bem no meu e no seu perfil. Deus te conhece, sim ou não? Sim ou não? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu e você conhecemos Deus? Olha para você ver o que Jó diz aqui, olha. Jó capítulo 1, versículos 7 e 8. A Bíblia diz que os filhos de Deus foi ter com o Senhor. E a Bíblia diz que Satanás também foi com eles. E quando chegou lá, o Senhor perguntou: de onde vem Satanás? Ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. Deus vai e fala assim: tem visto meu servo Jó? Não existe ninguém na terra como meu servo Jó, homem íntegro e temente a Deus, que se desvia do mal. Só que tem uma coisa: quando Jó passou pela sua dificuldade, pelas suas aflições, Jó descobriu que ele não conhecia tanto o Senhor. Olha o que diz, capítulo 23, versículo 3 e 4. Ah, se eu soubesse onde o achar, então me achegaria no seu tribunal, exporia perante ele a minha queixa e encheria de boca de argumentos. Ou seja, Deus conhecia Jó, mas Jó não conhecia o Senhor. Só que tem uma coisa: quando nós aproximamos do Senhor, que nós começamos a conhecer o Senhor, o que é que as pessoas falam conosco? Agora nós vamos viver uma vida de vitória. Só que tem uma coisa: Deus se revela no meio das dificuldades. E é o que muitas vezes nós temos dificuldade de ter um relacionamento com Deus. Porque, irmãos, é muito fácil ter um relacionamento com Deus quando as coisas estão bem. Mas o segredo é quando as coisas são difíceis. Só que tem uma coisa: Deus se revela mais nas dificuldades do que no momento da bonança. Eu quero te dar um exemplo dos discípulos. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam atravessando aquele mar de Tiberíades, veio uma grande tempestade. E aqueles discípulos, com medo daquela situação, a Bíblia diz que Jesus acalmou o vento, acalmou a tempestade, e os discípulos disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estavam andando com Jesus, já tinha quase 3 anos, mas Jesus conhecia eles, mas eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jó falou a mesma forma: ah, se eu encontrasse com ele, ah, se eu soubesse onde era o seu tribunal. Irmãos, e isso muitas vezes falta em nós o quê? Conhecimento de Deus. E como que eu vou conhecer a Deus? Capítulo 5, versículo 39 de João. A Bíblia diz assim, olha: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Às vezes eu quero conhecer a Deus, mas eu não tenho um relacionamento com Deus. Às vezes eu quero ter um relacionamento com Deus, mas eu não tenho um relacionamento com a palavra. A palavra não somente revela para mim quem é Deus, quem é Cristo, mas também revela para mim quem eu sou e quem eu também sou em Cristo. Porque a intimidade é quando você se revela a alguém e esse alguém se revela a você. Mas eu quero dizer para você, capítulo 16 de Mateus, versículo 18, Jesus perguntou para os discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Falou assim, olha, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas. Mas Jesus falou isso para iniciar um relacionamento. Mas Jesus falou assim: e vós? Quem dizeis ser o Filho do Homem? Pedro diz assim, olha: tu és o Cristo,
o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele: Simão, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Ou seja, irmão, quando eu me relaciono com a palavra, você lembra que quando nós abrimos o verbo se fez carne? O verbo é uma palavra, a palavra é Jesus. Quando eu me relaciono com a palavra, eu recebo a revelação de Deus da pessoa de Jesus. E às vezes eu quero ter intimidade com Deus que eu não conheço. Pastor, eu oro, irmãos, fazei essas coisas sem omitir aquelas. Quando eu me relaciono com Deus na oração, eu estou colocando diante de Deus quem eu sou. Mas quando eu me relaciono com a palavra, é Deus me falando quem Ele é e como Ele quer que eu seja. Ou seja, as pessoas querem muitas vezes aprofundar num conhecimento, num relacionamento com Deus, contudo, eles não examinam as Escrituras, eles não conhecem o Deus da palavra. Então, o que aconteceu com Jó? Deus permitiu que nos momentos de dificuldade, Deus pudesse se revelar a Jó. No capítulo 42 de Jó, no versículo 5, no final do capítulo, Jó diz assim: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem te ver. Deus não quer que você conhece Ele pela pregação do pastor, pela pregação do irmão. Não, Deus quer que você e eu conheçamos Ele por relacionar com Ele, por podermos ver Ele. É muito pouco, irmãos, nós queremos conhecer Deus somente de ouvir. Pensa bem, o que fez Cristo descer, o que fez Cristo vir numa cruz, com o propósito de quê? Revelar-nos a pessoa do Pai. Um dia, quando os discípulos estavam conversando com Jesus, Jesus falou assim: olha, não se turbe o vosso coração, capítulo 14 de João, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Filipe vai e pergunta ao Senhor: mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Entende, irmãos? O escritor de Hebreus diz assim: olha, Ele é a expressão exata do seu ser. Quando você olha para Jesus, você vê Deus. Deus é três pessoas distintas em uma. E quando eu relaciono com o Filho, eu estou relacionando com o Pai. Quando eu relaciono com o Pai, eu estou relacionando com o Filho. Por quê? Os três são uma pessoa, três pessoas distintas em uma. Ou seja, Jó, ele precisava de compreender que não podia viver somente de conhecer Deus, de ouvir. É o que Deus muitas vezes está desafiando nós: conheça-me, de me experimentar. Conheça a minha pessoa de viver comigo. Conheça a minha pessoa por você caminhar juntamente comigo. Porque, irmãos, muitas vezes nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a palavra de Deus. Mas muito mais que conhecer somente a palavra, nós precisamos conhecer o Deus da palavra. Conhecer a palavra é bom, mas eu preciso ir num lugar mais profundo, um lugar de intimidade. Irmãos, Deus, ele se manifesta através da igreja. Deus faz milagres através da igreja. Como eu falei para os irmãos, Deus tem filhos prioritários, que Deus prioriza. Por que tem pessoas que Deus usa mais do que outras? Mas eu quero te fazer uma pergunta: será que essa pessoa tem conhecimento de Deus, que Deus pode revelar para ele um segredo? Mas quando eu começo a ter conhecimento de Deus, eu começo a ter essa visão. Terceiro, essa pessoa, para adquirir uma intimidade com Deus, ele precisa andar com Deus. Pensa bem, Abraão tinha um conhecimento de Deus quando estava em Ur dos Caldeus? Sim ou não? Tinha um conhecimento de Deus? Ele tinha um conhecimento em parte, mas Abraão tinha algo que levou ele a conhecer.
Você lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que Deus, no capítulo 12 do Gênesis, Deus chega para Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai da casa de teu pai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão, ele saiu da casa do seu pai, ele foi caminhando com o Senhor. Entenda bem, a partir do momento que você começa a caminhar com Deus, Deus começa a revelar a pessoa dele a você. Tem um texto que me chama muita atenção, quando o Senhor, ele, numa teofania, ele vem ter com Abraão, quando ele vai para destruir Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz assim que o Senhor e 2 anjos foram ter com Abraão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus desceu aquele dia para quê? Foi para destruir Sodoma e Gomorra, sim ou não? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Deus precisa de descer do céu para saber o que passa aqui na terra? Por que Deus desceu? Quero ser sincero para você, Deus não estava muito preocupado com Sodoma e Gomorra, não. Deus estava querendo era ver Abraão. Deus estava querendo ver como Abraão estava. Só que Abraão, como todo crente sabe, o que Abraão fez? Mata um bezerro, mata um cordeiro, e falou com Sara: faz um bolo. Abraão criou circunstância para segurar Deus lá na casa dele. Chegou um momento que o Senhor falou assim: Abraão, não me detenhas, eu vou lá em Sodoma para me ver o que está acontecendo. E no decorrer dessa caminhada, o Senhor fala assim: ocultarei eu que estou para fazer a Abraão, meu amigo? Intimidade gera compartilhar experiência e necessidade. Deus queria compartilhar com Abraão o que queria fazer. Irmãos, para que Deus vai prestar conta para Abraão? Mas é tipo da coisa, quando você tem alguém que é próximo, alguém que é amigo, você pode estar ciente daquilo que você vai fazer, mas o que você quer fazer? Você quer compartilhar com aquela pessoa aquilo que está acontecendo. Ou seja, Deus queria estar perto de Abraão. Será que Deus hoje não está nos chamando a atenção para que a gente possa andar com Ele? Para que Deus possa revelar através de nós? Efésios capítulo 3, versículo 10 diz assim: olha, para que pela igreja a multiforme sabedoria e graça de Deus seja conhecido dos principados, potestades nos lugares celestiais. Deus se revela através de quem? Deus se manifesta através de quem? Deus se revela e se manifesta através da igreja. Mas para que Deus se revele e se manifeste através da igreja, eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Será que eu e você estamos próximos de Deus? Porque, irmãos, para você agradar alguém, para ter intimidade, você tem que conhecer ele. O que ele gosta? O que agrada a ele? Abraão estava caminhando com Deus. Sabe qual que era o desejo de Abraão? Ter uma família. Marido e mulher não constituem uma família. Família é 3. Não é 2 não. 2 não se torna família. Quando é 2, a Bíblia diz: os 2 tornarão uma só carne. Mas quando é 3, já é 2 pessoas. Abraão tinha um sonho de ter uma família, mas quando ele começou a andar pelo Senhor, Deus começou a revelar a Abraão. O escritor de Hebreus pode dizer que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Sabe onde que Deus falou sobre salvação em Cristo Jesus a Abraão? Quando ele disse: olha, na sua descendência será abençoada todas as famílias da terra. Abraão morreu sem saber daquilo que iria acontecer. Pensa bem, mas só que tem uma coisa: porque ele caminhava por aquilo que ele cria. Só que hoje, nós em Cristo, Deus não somente está ajudando-nos a caminhar por aquilo que nós cremos, mas nós temos visto, nós temos o privilégio de poder contemplar, porque Deus, havendo outrora falando aos pais de muitas formas pelos profetas, Deus hoje nos fala através do Filho, Deus nos fala através da sua palavra. Então, para que eu venha adquirir essa intimidade com Deus, eu preciso andar com a palavra. Eu preciso ter a palavra dentro de mim. Então, eu e você, nós precisamos aprimorar o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, você pensa bem. Hoje eu estava falando com uma pessoa, eu estava dando estudo para a Kátia mais a Lenice. Deus, quando fala com você para não fazer algo, ou para fazer algo, Deus tem uma coisa em mente.
só aquilo que vai ser bênção para nós. Deus, quando fala com o homem, para o homem não pecar, por quê? Deus sabe que o salário do pecado é a morte. Quando Deus nos fala para andar com Ele, por quê? Ele é o socorro bem presente. Quando Deus fala com nós para nós não sairmos debaixo das suas asas, por quê? Lá traz para nós segurança. E quem vai desfrutar dessa segurança? Quem vai desfrutar dessa proteção? Jesus pode dizer, quando ele viu Jerusalém, a Bíblia diz assim: ó Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas Jesus disse assim: mas vocês não quiseram. Vocês não reconheceram o dia da sua visitação. Irmãos, Deus pode estar escolhendo essa noite para nos visitar. Deus pode estar escolhendo essa noite para descortinar os nossos olhos, para que a gente comece a ver a grandeza de Deus na nossa vida. Irmãos, quando você começa a contemplar as dificuldades, nisso que eu não estou falando que nós não podemos passar, quando você vê as dificuldades ali fora, quando você olha para a igreja, você pode falar: Deus, bendito seja o seu nome. Como, irmãos, Deus se tem revelado a nós, e como que Deus, se Deus já tem revelado a nós, pensa bem o que mais Deus, se Deus não quer algo mais profundo, se Deus não quer algo mais íntimo conosco. Mas eu quero te fazer uma pergunta, quero encerrar com isso: quantos estão dispostos a ser íntimo do Senhor? Às vezes, irmão, nós vamos ter que deixar muita coisa para trás, mas sabe por quê? Às vezes nós temos que deixar a coisa para trás porque é peso. E a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e com ela não traz sofrimento. Os irmãos me perdoem, mas eu vou ter que andar um pouco.